O mercado de fundos imobiliários tem vários fundos logísticos, mas poucos carregam um peso histórico tão forte quanto o HGLG11, hoje chamado de Pátria Logística, um fundo robusto, tradicional e conhecido pela estabilidade. Mas será que ele ainda faz sentido para 2025? Será que continua competitivo em um setor que cresce rápido e recebe novos concorrentes todos os anos? É isso que vamos te mostrar hoje. História completa, estratégia, carteira de ativos, perfil dos inquilinos, vacância, dividendos, comparativos, movimentações recentes, gestão e, claro, as perspectivas reais para os próximos anos. E antes de começar, já deixa seu like, porque esse vídeo deu um trabalhão para ser montado. São dados atualizados, análises profundas e tudo explicado de forma simples para você tomar decisões melhores. Bora pro conteúdo! O HGLG11 nasceu em 2010, quando o mercado brasileiro de FIIs ainda estava engatinhando. Nessa época, logística não era o segmento dominante que vemos hoje. A maior parte dos fundos era focada em escritórios e shoppings. Mas o Credit Suisse Hedging Grifo, o famoso CSHG, decidiu apostar em um setor que ainda seria uma potência no país: galpões logísticos. Essa decisão fez o HGLG11 se tornar um dos primeiros fundos logísticos realmente estruturados do Brasil, inaugurando um padrão de qualidade que se tornaria referência. Desde o início, o fundo foi pensado como um portfólio premium, com galpões de alto padrão, contratos longos, inquilinos fortes e localização estratégica ao redor dos grandes centros. A história do HGLG11 sempre foi marcada por um crescimento consistente. Ele começou pequeno, mas foi expandindo sua carteira por meio de emissões recorrentes. E o crescimento foi inteligente, sem exageros e sem correr riscos desnecessários. Durante mais de 10 anos, o fundo foi gerido pelo CSHG, que tinha um estilo muito claro: gestão ativa responsável, foco em contratos sólidos e reciclagem estratégica de ativos. Isso fez o fundo ganhar a confiança dos investidores, especialmente os mais conservadores. Mas um marco importante aconteceu em 2023/24. A administração passou para o Pátria Investimentos, uma das maiores gestoras de infraestrutura e private equity da América Latina. Esse movimento levantou muita discussão. Afinal, o CSHG era amado pela comunidade de FIIs. A pergunta era: o nível de qualidade seria mantido? E é isso que vamos explorar neste vídeo. A estratégia do HGLG11 é simples de explicar, mas difícil de executar. E é justamente essa execução disciplinada que tornou o fundo tão reconhecido. A estratégia se apoia em 3 pilares essenciais. 1. Ativos logísticos de alto padrão. A base do fundo é adquirir galpões logísticos classe A, com pé direito alto, piso nivelado e resistente, docas amplas, estruturas modernas, boa circulação de caminhões e eficiência operacional. O objetivo é ter ativos que atraem grandes empresas, especialmente multinacionais e operadores logísticos robustos. 2. Localizações estratégicas. Os ativos do HGLG11 ficam quase sempre próximos a grandes rodovias, centros urbanos, polos industriais e regiões de distribuição de alto fluxo. Essa localização premium cria um diferencial enorme, especialmente para empresas que dependem de logística rápida. 3. Gestão ativa com foco em contratos fortes. O fundo usa uma estratégia mista entre compra de imóveis prontos e contratados, desenvolvimento, que é a construção de galpões, retrofit e modernização, e reciclagem de portfólio. Na reciclagem, o fundo vende ativos menos estratégicos para reinvestir em galpões com padrão mais elevado ou melhor localização. Outro ponto essencial é que muitos contratos são atípicos, o que reduz risco de rescisão e aumenta a previsibilidade.
O HGLG11 tem uma carteira extremamente sólida, distribuída em diferentes regiões importantes para o setor logístico. Os ativos ficam concentrados em São Paulo, a maior parte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e presença pontual em outros estados. Entre os imóveis mais conhecidos estão Extrema, em Minas Gerais, Guarulhos, em São Paulo, Itapevi, em São Paulo, Cajamar, em São Paulo, Embu das Artes, em São Paulo, e Viana, em Viana do Sul. O fundo não busca quantidade, ele busca qualidade e eficiência. Por isso, mesmo com o portfólio grande, a gestão evita ir para regiões sem demanda logística consistente. Vacância, o ponto forte do fundo. Historicamente, o HGLG11 sempre apresentou vacância baixa, em muitos períodos vacância zero. Quando existe vacância, geralmente está associada a renegociações, devoluções pontuais, reposicionamentos ou desenvolvimento de áreas novas. O fundo tem uma característica importante: ele resolve vacância rápido. Um ponto crítico para FIs logísticos é a qualidade dos inquilinos, e isso é algo em que o HGLG11 sempre foi muito forte. Os inquilinos do fundo incluem multinacionais, empresas de logística, empresas de e-commerce, distribuidoras, setor farmacêutico, varejistas, empresas industriais. Essa variedade reduz riscos e evita que o fundo fique dependente de apenas um setor. Contratos atípicos e longos. Grande parte dos contratos são atípicos, ou seja, prazo longo, multa pesada para rescisão, segurança para o fundo e previsibilidade de fluxo. Além disso, os contratos são indexados principalmente ao IPCA, o que protege a renda contra a inflação ao longo do tempo. Os dividendos do HGLG11 sempre foram estáveis. Ele não é aquele fundo que explode em dividendos como alguns fundos menores e mais arriscados, mas sim aquele que paga sempre, de forma previsível. A estabilidade dos rendimentos vem de vacância baixa, contratos atípicos, inquilinos fortes, reajustes indexados, gestão ativa e riscos controlados. Nos últimos anos, mesmo em cenários de juros altos e inflação volátil, o fundo conseguiu manter um padrão muito sólido de distribuição. À medida que os juros caem e o mercado logístico aquece, o HGLG11 tende a ampliar revisões contratuais, melhorar renda e consolidar dividendos. A troca do CSHG pro Pátria foi muito comentada, porque o CSHG era extremamente respeitado no mercado. Muita gente ficou preocupada com uma possível mudança brusca. Mas, analisando os resultados recentes e a postura da nova gestão, vemos que o Pátria manteve a estratégia principal do fundo, os relatórios continuam detalhados, a gestão permanece conservadora, a estrutura de reciclagem segue ativa, o portfólio continua sendo tratado com prioridade e a comunicação segue clara. Além disso, o Pátria traz vantagens importantes: maior poder de negociação, acesso a grandes operações, presença internacional, experiência com ativos reais, capacidade de captação, rede global de parceiros. Em outras palavras, não houve ruptura, houve continuidade com musculatura maior. Agora vamos comparar rapidamente o HGLG11 com outros fundos logísticos importantes: o XPLG11, o BRCO11, o LVBI11, o VILG11, o PATLL11 e o MGLG11. O HGLG11 se destaca por histórico mais antigo, vacância mais previsível, contratos mais longos, risco mais baixo e estabilidade de resultados. Por outro lado, ele normalmente negocia com prêmio, tem dividendos não são os mais altos do setor e tem crescimento patrimonial moderado. Enquanto fundos como o XPLG11 e o LVBI11 podem ser mais agressivos na busca por expansão, o HGLG11 aposta em qualidade acima de velocidade. Cada perfil atende um tipo de investidor, e o HGLG11 é ideal para quem busca segurança,
renda previsível e risco moderado. Nos resultados mais recentes, o fundo mostra vacância muito baixa, renegociação positiva de contratos, receita operacional estável, ativos valorizando, inquilinos sólidos, portfólio equilibrado. Com o Pátria, o fundo seguiu seu caminho tradicional, sem grandes rupturas. O desempenho mostra consistência e o mercado reconhece isso no comportamento do preço das cotas. O setor logístico vive um dos momentos mais promissores dos últimos 20 anos. Fatores que beneficiam diretamente o HGLG11 são queda da taxa de juros, aumento do e-commerce, novas fábricas, avanços na distribuição nacional, demanda crescente por galpões classe A, operações BTS se espalhando pelo Brasil. O fundo tem localização privilegiada, inquilinos fortes, contratos estáveis, gestão ativa e ativos premium. Ou seja, está no lugar certo, no setor certo e no momento certo. As perspectivas são estabilidade no curto prazo, aumento de renda no médio prazo e valorização patrimonial no longo prazo. É um fundo para quem quer solidez, não para quem busca risco elevado. Se curtiu esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Qual ação ou fundo você quer ver no próximo vídeo? Sua participação ajuda demais a construir esse canal. O HGLG11 é mais do que um fundo logístico tradicional. Ele é um pilar do setor no Brasil. Com uma história robusta, gestão ativa, ativos premium, contratos sólidos e um legado de consistência, ele se posiciona como uma das escolhas mais confiáveis para quem busca certa previsibilidade e proteção no longo prazo. A troca de gestão para o Pátria trouxe dúvidas, mas, na prática, o fundo manteve sua essência. A estratégia segue sólida, os ativos permanecem estratégicos e os resultados continuam firmes. Se você busca estabilidade, renda previsível, risco moderado e exposição a um setor que segue aquecido, o HGLG11 continua sendo um dos melhores nomes da categoria logístico no país.